Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar lá na página 42 dos campos de extermínio e julgamento de Nuremberg. Tá. Então quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que a gente lembra é da atuação da Alemanha nesse conflito, né? Apesar das proporções que o conflito teve, mas a atuação da Alemanha é muito marcante na história da humanidade pela questão do genocídio, né, que o regime autoritário nazista impôs às outras populações. Mas para a gente entender esse processo, nós precisamos entender primeiro alguns termos que a política alemã usava, né, que era a solução final, né, e a questão do arianismo que a gente já discutiu, né? Porque lembra, desde a Primeira Guerra Mundial, como o Hitler não pôde se expandir para a Ásia e para a África, porque os países que primeiro se industrializaram já tinham ocupado essas regiões, o Hitler criou a teoria ariana, né, para poder expandir território dentro da própria Europa e da Ásia, né, que segundo ele, os povos brancos, de olhos claros, né, e de pele branca, eram descendentes vinham todos da mesma descendência, que eram povos arianos do passado, então esses povos deveriam se reunir em um único governo, né? E dentro dessa proposta era o que dava viabilidade para o projeto de expansionismo dele na Primeira Guerra Mundial, né? Dele não, mas da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Com a subida do Hitler a partir da década de 30 no poder, essa ideia foi tomada ao pé da letra, né? E com o início do revanche da Segunda Guerra Mundial e o seu poderoso armamento, que de início colocou os aliados meio desconfiados com o poderio do exército alemão, né? Após a Primeira Guerra Mundial e a invasão das regiões, o Hitler colocou em prática essa solução final. Solução final também que ele usou no último dia, quando perdeu a guerra, que foi o último ultimato que ele deu, a última ordem, né, a todo o comando, o alto comando, que redistribuiu essa ordem para os comandos inferiores, que já que a guerra estava perdida mesmo, então que matasse o maior número de judeus possíveis, né? E já perdemos a guerra, vamos ser presos, vamos ter que fugir, vamos ser mortos. Então a gente já mata o máximo possível de judeu que puder, onde você encontrar um, já vai atirando na cabeça e matando. Essa era a solução final. Mas essa solução final, no decorrer do processo de conquista do Hitler, ela foi acontecendo a partir dos campos de concentração, né, que eram unidades criadas e pensadas, né, para ocupar o trabalho dos judeus e levar os judeus a uma situação de degradação humana, a ponto que depois que ocupasse todo o seu serviço e tirasse toda a sua identidade, eles seriam mortos facilmente, ou então eles mesmos suportariam a situação e acabaria vindo a falecer, tá? Então, essa solução final é a tentativa do Hitler de produzir a chamada raça pura, ariana, que para ele, né, os arianos, era uma raça pura. Inclusive, não só matou judeus, mas os próprios alemães com deficiência mental, física, né, tinham que ser exterminados, porque senão não era uma raça pura e uma raça superior, segundo a mentalidade dele perfeita, né? Outra coisa também que esses campos de extermínio foram utilizados para adversários políticos, né? Ou o próprio exército alemão, quando pessoas não concordavam com essa situação, elas simplesmente desapareciam e sumiam. E outra questão que a gente coloca também é a questão do cigano, dos judeus, mais raiva parece que tinha sobre os judeus por causa da questão econômica pós-segunda guerra, pré-segunda guerra mundial, né? Porque lembra que eu falei que a inflação na Alemanha chegou a praticamente 700%, levando os alemães a uma fome terrível diante daquele monte de cláusulas que colocava a Alemanha numa situação difícil econômica, de ter que restabelecer outros países, reconstruir, pagar indenizações ainda advindas do Tratado de Versalhes, que foi o chamado Acordo de Paz, que foi assinado, né, lá no Palácio de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. Então, o, os judeus, que não eram próprios, que a Alemanha não era o seu território, a sua pátria mãe, né? Que isso se remete lá ao mundo árabe, eles estavam naquela região já há muitos séculos, mas não era a pátria deles.
E como eles não tinham uma pátria fixa, um território fixo, só foi conseguido pela ONU com a criação do Estado da Palestina em 2000, e que até hoje ainda muitos estados não reconhecem, né? Apesar de que a maioria já reconhece, a própria ONU já reconhece a criação do Estado da Palestina, um Estado próprio para os judeus, e tem que levar em consideração também todo aquele processo histórico narrado na Bíblia, da Terra Prometida, né? É um processo histórico longo, mas tudo bem. Em 2000 conseguiu esse território, a ONU reconheceu, muitos países não reconhecem, mas é um território próprio dos palestinos. Aí, o que nós temos aqui então? Nós temos uma massa de judeus que, por não ter o seu território próprio, na Alemanha desenvolve comércio. Eles são basicamente comerciantes. Então, como os comerciantes, diante da escassez de produto, a lei da oferta e da procura, o sistema liberal que o Hitler e o próprio autoritarismo era totalmente contra o comunismo e o sistema liberal, né, colocaram uma culpa maior nos judeus pela falta de alimentos, pela carestia dos preços, pela subida dos preços, aquela própria questão da lei da oferta e da procura. Se tem o produto baixo. Como não tinha no período de guerra, o produto faltava. Como o Estado não podia investir em industrialização, em produção, era escassez desse produto e os preços subiam vertiginosamente, elevando a inflação, né? Porque a inflação nada mais é do que a desvalorização do dinheiro perante o produto. Tá. Então, o foco do Hitler nessa solução final era realmente os judeus, mas também passou por ciganos, né, pelos próprios, questão da raça ariana, os alemães que não tinham toda essa pureza de raça, segundo ele, uma deficiência ou qualquer coisa que pudesse desabonar essa raça superior e perfeita, certo? Nós temos ali na página 43 o campo de extermínio lá da Polônia, tá? Que é o campo de Auschwitz, né? E aí entender o que eram esses campos de concentração. Eram estruturas gigantescas, criadas, né? Você está vendo ali no portão, tem até uma frase em alemão ali que eu não vou usar e repetir, mas ali no texto de vocês no rodapé está falando que está escrito lá no portão, trabalho liberta, né? A ideia de trabalho, só que um trabalho que era totalmente degradante para os judeus e para aquelas pessoas que foram encaminhadas para esses centros, né? Auschwitz é muito marcado nas histórias, no próprio enredo do cinema, né? Aquela imagem que não sai da cabeça da gente, um campo de concentração numa região fria, gelada, né? Um campo sombrio, com uma estrutura gigantesca de pavilhões, e ao mesmo uma fábrica de matar, né? Com uma chaminé gigante na frente dele, que o trem parava na frente, descarregava os judeus, eles passavam pelo aquele processo do corte do cabelo, ganhavam um número, um uniforme e perdiam a identidade a partir daquele momento. E quando entrava lá para dentro, eram mortos nas câmaras de gás. Não sabia se ia descer pelo encanamento do chuveiro gás ou água. Então era uma tragédia, né? Isso foi visto, né? Tem até o filme ali do lado, né? Que remete ao filme, não é o filme em si, mas lembra do filme, isso fica na memória coletiva da gente por causa do filme O Menino do Pijama Listrado, né? Mas na verdade eles são crianças que foram libertadas pelo Exército Vermelho quando a Rússia invadiu, né, a Alemanha e libertou essas crianças e deu a vestimenta dos adultos para elas vestirem, porque era esse tipo de roupa aqui, né, que eles usavam, essas roupas listradas. E por isso que tem o filme Menino do Pijama Listrado. E para quem já assistiu o filme, lembra que o filho do general foi morto junto com os judeus, né, dentro de um desses complexos, né, que ele chamava de fazenda. Para ele aquilo era fazenda e os judeus eram agricultores. E na verdade eles estavam ali para ter o trabalho deles ocupado e quando eles não servissem mais, estivessem completamente moribundos, adoecidos ou enfraquecidos, então eles seriam exterminados com o sistema de gás. Tá. Mas isso aqui, pessoal, é uma outra questão, porque o campo de concentração é muito mais do que um lugar de morte. Ele tem uma simbologia muito forte para a humanidade, porque é um do segundo projeto do Hitler. Se tinha o projeto de solução final, se tinha o projeto de extinguir as raças inferiores, ou que não fossem perfeitas como o arianismo, né, que matava os próprios alemães que não estavam encaixando naquela sociedade perfeita, uma exclusão muito profunda, né, e um preconceito exacerbado. Ao mesmo tempo,
tinha essa sistematização da morte. O que seria isso? Né? Como encontrar um meio de matar grandes quantidades de pessoas, um genocídio, porque quando uma raça tenta exterminar outra raça, outra etnia, como a gente se diz hoje, né, é considerado genocídio, que é a morte em massa e o final de uma etnia por outra etnia. Isso já aconteceu, isso não é só palco da Segunda Guerra Mundial, isso acontece muito na África, aconteceu muito no Sudão, né, nas guerras de independência, nas guerras civis de vários lugares onde uma elite, a população se divide em grupos com ideias diferentes, com ideologias diferentes, e aí uma elite fica brigando com a outra pelo poder político dentro dos estados, né? Isso aconteceu muito na África depois do processo de descolonização, a partir da segunda metade do século XX, e esses conflitos ainda existem pelo mundo, né? Nós vimos recentemente na Líbia a tentativa de aniquilação de um determinado povo que não aceitava o governo do Yasser Arafat, né? Então, de certa forma, pessoal, o que nós temos aqui? Essa sistematização, a tentativa do Hitler matar um grande número de pessoas, ao mesmo tempo ocupar o trabalho dessas pessoas, eliminar essas pessoas, mas de uma forma que fosse discreta. Ah, mas um campo de concentração não é discreto. Para a população alemã ele era discreto. Se você assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado, você vai ver que o campo de concentração fica numa região distante. Aqui no caso de Nuremberg, aqui no caso de Auschwitz, ficava na Polônia, uma região extremamente fria, com um índice populacional muito pequeno, e uma região de domínio, né, da Alemanha, que nem ficava no próprio Estado alemão, né? As pessoas eram levadas para lá, ocupadas do trabalho e exterminadas. Então, como sistematizar essa morte, né? Eu não acredito e nem a historiografia acredita que, por mais que você vê muita coisa sobre o regime totalitarismo na Alemanha, pessoas até que negam que isso aconteceu, né? Tem a corrente contrária que nega que isso aconteceu, que não houve essa tortura, que não houve esse roubo dessa identidade dessas pessoas, que não houve o roubo da alma dessas pessoas, né? E a degradação pela quais elas passaram. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, porque eles não saíam atirando em judeus no meio da rua e assustando a população. Esses judeus eram pegos, separados. Os próprios guetos mesmo, né? Tem um filme que chama O Pianista, que se vocês assistirem, você vai ver que o Hitler mandou erguer um muro sobre um complexo de casas, né? Um bairro residencial, ergueu um muro e criou um gueto. Dali de dentro ninguém saía e ninguém entrava. E eles foram obrigados a sobreviver lá dentro, sem conseguir passar alimento de um lado para o outro, a não ser por outras formas de contrabando, ou quando eles conseguiam algum jeito de entrar com alimentos lá dentro, mas era totalmente fechado, né? E você vê o desespero daquelas pessoas que de repente perderam a sua liberdade e sabiam que ia perder a sua vida, né? E famílias inteiras foram mortas, tiveram seus bens, perderam suas roupas, perderam sua identidade, seu nome por um número e tudo, né? Os caminhões que o Hitler encomendou, né? Que eram os caminhões furgões que carregavam os judeus dentro e colocava o tubo de descarga dentro do baú do caminhão, e quando chegava lá na vala comum onde eram jogados os corpos e eram incinerados, porque eram muitos corpos, né? Tinha que ir desinfetando com produtos, né? E tinha que ir queimando, porque não tinha como enterrar tantos corpos. Então era uma fábrica de matar. E quando o cara chegava lá, diante de horas e horas, o caminhão estragava, o dióxido de carbono adormecia as pessoas morriam lá dentro, outras chegavam ainda meia viva e eram queimadas vivas quando chegavam meia vivas lá no local de descarte, vamos dizer assim, né? Então eram máquinas de matar que ele ia procurando, né? As fábricas que se pudesse fazer, pessoas mais estudadas que pudessem desenvolver essas máquinas de matar mais rápido. E o campo de concentração foi uma forma dele retirar essa raça, que ele dizia, né? Essa raça inferior do meio dos alemães. Tá ok? Pessoal, nós temos um texto aqui na página 43, eu gostaria de ler ele para vocês, até porque tem umas atividades ali para vocês responderem. Primo Levi foi enviado para Auschwitz em 1944. Seu relato é um dos mais importantes registros dos eventos sofridos pelos povos judeus na mão dos nazistas. É isto um homem?
Já é uma grande questão, né? É isto um homem? Será que essa situação tornam essas pessoas humanas ou tiram a humanidade dessas pessoas, né? É a grande questão do texto escrito pelo Primo Levi, tá? Então vamos lá, vocês que vivem seguros. Então ele está se dirigindo a uma pessoa específica. A quem ele está se dirigindo específico? A vocês que vivem seguros, em suas cálidas casas. Vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos. Pensem bem se isto é um homem. Ou seja, ele está se reportando ao pessoal que morreu nos campos de concentração, que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não, porque para morrer é simplesmente responder. Ou o cara olhar para você e atirar na sua cabeça, simples assim, né? É simplesmente se um soldado, se uma pessoa do comando alemão não gostasse de você e olhasse para você ou achasse que você estava no lugar errado, na hora errada, fazendo algo errado, ele simplesmente atirava na sua cabeça. Alguém te carregava e pronto. É simples assim, né? Que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, né? Seus cabelos e seu nome, sem mais força para lembrar. Sem cabelos e sem nome. Porque lembra que eu falei que eles retiravam o cabelo, né? Quando chegava, ele raspava a cabeça, por causa de infestação de piolhos ou coisa dessa natureza. Vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pense se isto aconteceu. Eu lhes mando essas palavras, grave-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou não, desmorone-se a sua casa, a doença o torne inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los, tá? Então ele conta todo esse processo de degradação humana, de roubo da humanidade dessas pessoas, porque essas pessoas são identificadas como números. Ninguém mais chama o nome delas, né? Elas estão ali como um objeto de trabalho que precisa ser liderado, que precisa ser mandado, né? E na medida com que que eles não vão vendo mais serventia para aquelas pessoas, elas já são mortas. Inicialmente também, pessoal, tinha uma trilhagem dos médicos alemães, não era todos os judeus que iam para o campo de batalha. Para o campo de batalha só iam as crianças, os adolescentes, os jovens e as pessoas de idade com boa saúde. Geralmente nem gostavam de idosos nos campos de concentração, porque lá era para ocupar o trabalho deles até chegar ao extermínio deles. Os doentes, velhos, né? Essas pessoas já eram eliminadas de início, já ia direto para as câmeras de gás, né? Se diz que Auschwitz, né, tinha uma grande chaminé que tinha dia que o fogo era tão intenso que as labaredas saíam pela ponta da chaminé, de tantos corpos que eram incinerados todos os dias, né? Porque era uma matança coletiva. Então isso é o campo de extermínio, né? Agora, pessoal, nós tivemos algumas conferências, né? Desde 1943, né? Na conferência de Teherã, tá? Que é a conferência que teve lá em Teherã, no Irã, tá? Nós também tivemos a conferência de Alta, na União Soviética, e o julgamento de Postidão em 1945, perto de Berlim, tá? Então, tudo isso levou ao chamado Tribunal de Nuremberg, aonde a União Soviética, né, a Inglaterra e os Estados Unidos se encontraram várias vezes desde 1943 até 1945, quando foi criado, então, um conceito inédito para aquele período, que era o chamado crime de guerra, né? Julgar uma pessoa por um crime de guerra. E depois que foi julgado o pessoal que participou do nazismo, nós também tivemos julgamentos quando terminou o regime socialista lá na Iugoslávia, né? Com o Tito Broz, conhecido como carniceiro dos Balcãs, na tentativa de implantar o socialismo naquela região, também foi julgado pelo Tribunal de Nuremberg, tá? Por crimes de guerra, por ter matado milhões de pessoas, tá? E quem que hoje em dia pode ser julgado por crime de guerra, né? Qualquer pessoa ou governante ou líder de um país que coloque a vida de centenas de pessoas do seu país ou de outro país sob ameaça, né? Um governante que venha invadir outro país e massacrar uma população,
ou que não olhe, massacre, cria situações políticas e econômicas para massacrar, colocar em risco a própria vida da população, pode ser denunciado para o tribunal e pode ser julgado por crime de guerra. Geralmente, os nazistas, que mais de 200 que foram julgados em Nuremberg, né, eles foram condenados à morte ou à prisão perpétua. Muitos deles sumiram, isso alto escalão, né? Sumiram. Os que não morreram, né, os que não tiraram a própria vida no dia do ataque final à capital Berlim, quando terminou a guerra, de fato, para a Alemanha, fugiram para a América Latina. Nós tivemos casos de ocorrência, né, de pessoas do alto comando nazista que passaram pelo Brasil, que passaram pela Argentina e que se distribuíram aí em vários países da América Latina, ok? Nessa conferência de Walter, pessoal, eles também, quando se reuniram, eles decidiram pela criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que hoje tem mais de 193 países que participam da ONU, né? O que seria a ONU? Seria um organismo internacional criado a partir dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, que saíram vitoriosos, né? Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, que decidiram para a criação da ONU com o objetivo de eliminar a Liga das Nações, que foi criado logo após a Primeira Guerra Mundial, que era para evitar a Segunda Guerra, mas não aconteceu. Então o trabalho dela foi nulo. Ela foi extinguida e no lugar dela colocou a ONU, né? E qual que era o objetivo da ONU e que existe até hoje, né? Pelo bem comum, vamos dizer assim, da humanidade, porque o principal objetivo da ONU é interferir em conflitos pelo mundo, tentando evitar que aconteça o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Nas dimensões de que foi a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Então, é um organismo internacional que pode atuar em outros países, não defendendo governos com intervenções militares, não defendendo a população em si. Se tem uma briga do governo com a população ou uma guerra civil entre duas populações, a ONU não entra para tomar partido de um lado ou de outro. Mas a ONU faz uma intervenção militar quando um grupo específico de um país está massacrando o restante da população do país. Quando tem um grupo mais forte que coloca em perigo o restante da população de um país, a ONU faz uma intervenção militar, leva os seus soldados para lá, que são doados pelos todos os países, né? Tem uma força internacional que vem, desembarca nesse país e fica ali mantendo a segurança. Mas ela não interfere diretamente no conflito, ela não toma partido, né? Esse é o objetivo da ONU, para assegurar, né, que não ocorram outros conflitos na proporção que foi a Segunda Guerra Mundial. Além disso, também definiram uma multa de 20 bilhões de dólares à Alemanha pelos estragos da guerra. E a Alemanha foi dividida em 4 zonas de atuação, né? Zona Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. E a capital Berlim, ao centro, né, que era o centro do comando. Então ficou uma parte para a França, outra parte para a Inglaterra e outra parte para ser cuidado pela Rússia e a outra parte pelos Estados Unidos, né? E é dessa divisão da Alemanha que no próximo capítulo, quando a gente vê o pós-guerra e o início da Guerra Fria, que a gente vai perceber que a Alemanha, por essa divisão após a Segunda Guerra Mundial, para poder controlar a Alemanha, para que ela não voltasse a crescer de novo, porque na Primeira Guerra eles descuidaram e ela virou aquela potência que virou e acabou entrando em revanche para a Segunda Guerra Mundial, né? Nessas 4 zonas de atuação, acabou virando 2 mais tarde, e ficou uma parte do leste europeu sob o domínio da Rússia e dos Estados Unidos, que sobressaiu e ficou poderoso depois da Segunda Guerra Mundial, acabando com o poder econômico e político da Inglaterra, né? E sendo assim o país líder do capitalismo no Ocidente. E aí a Alemanha ficou dividida ao meio. Uma parte pertencendo à União Soviética e outra parte pertencendo ao mundo capitalista. Ou seja, um ao modo de produção socialista da União Soviética e outro ao modo de produção capitalista dos países que estavam junto com os Estados Unidos. Ok, pessoal? Então, nós temos algumas atividades e na próxima webconferência nossa a gente já tira as dúvidas e corrige essas atividades, certo?